no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, marca o quinto sinal da Bandeirantes Campinas. Muito bom dia, obrigado a você que segue na nossa programação depois do Jornal Gente. Amanhã de volta na tela da Band News TV e na programação da RB. Transmissão simultânea sempre a partir das 8 horas da manhã, depois do Primeira Hora. E agora, você é meu convidado, você é minha convidada a saber o que é notícia pertinho da gente, na região metropolitana de Campinas e em boa parte do interior de São Paulo, que recebe o nosso sinal pelo FM 85.7, na faixa estendida do seu Dial FM. E a você que nos confere essa enorme audiência pelos aplicativos digitais do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Deixa eu agradecer a você que está conosco pelo aplicativo Bandplay, aplicativo oficial do Grupo Bandeirantes que tem todo o seu conteúdo na palma da sua mão e gratuitamente para você nos acompanhar. Um grande abraço a quem está conosco pelo portal bandmulti.com.br, na agilidade do rádio ao vivo e com as suas interações também, a partir das informações que você recebe 24 horas por dia no dinamismo do jornalismo online. E também deixa eu fazer um agradecimento especial a quem está todo dia conosco nos aplicativos espalhados pelas lojas de celular, como por exemplo o Rádiosnet. Todos os meses dá para ter um relatório ali da Rádiosnet e a Rádio Bandeirantes Campinas, sempre, se não é a primeira, tá ali, primeira, segunda, mais ouvida entre as rádios do estado de São Paulo, entre o interior paulista, região de Campinas. Quando não é a Bandeirantes, é alguma do Grupo Bandeirantes. Nesse mês, por exemplo, por enquanto é a Educadora FM, então é sempre uma honra ter você conosco, seja de onde você estiver, de que forma você estiver nos acompanhando. E para quem gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, a nossa transmissão em instantes vai começar em youtube.com/Bandeirantes Campinas. Mais uma forma de você também se comunicar conosco, uma vez inscrito no nosso canal de vídeos, a caminho dos 65 mil amigos. Você pode mandar a sua mensagem de texto no chat ao vivo. Outra opção é o nosso WhatsApp no DDD 19 971021493. 971021493. Manhã Bandeirantes tem os trabalhos técnicos de Alan Zanelato na mesa de som, do Edson Freitas na central técnica, com o Gil Kleber, coordenador técnico, e a direção geral de Rodolfo Neves. Vamos, a partir de agora, girar as informações com o time de repórteres espalhados pelo interior paulista, pelo Brasil e pelo mundo, e contando para você o que acontece nas ruas, avenidas e estradas, ajudando você a escolher o seu melhor caminho. Alguns acidentes registrados na manhã de hoje, ocorrências, algumas já finalizadas, outras ainda em andamento, que a gente vai atualizar para você a partir de agora. Por exemplo, um acidente foi registrado na manhã de hoje, no sistema Anhanguera Bandeirantes, na rodovia Anhanguera, quilômetro 99, trecho que passa por Campinas. A informação de 2 pessoas com ferimentos leves e 2 pessoas que saíram, felizmente, ilesas dessa colisão. Deixa eu abrir aqui o painel intermodal da Artesp para trazer em detalhes a informação e a ocorrência, mas já sinalizando para o motorista que está na rodovia Anhanguera que nesse momento não há reflexo por conta desse acidente, por conta dessa colisão. O trânsito vai fluindo bem, apesar da necessidade do trabalho da concessionária que administra o trecho. É na pista sentido interior, do quilômetro 99. Aberta aqui a informação agora de que um ônibus estava parado na faixa 1 por conta da lentidão no tráfego. Então aquele para e anda. Ali é muito próximo do acesso
Adalberto Panzan, que é a ligação da Anhanguera com a Bandeirantes, região ali mais ou menos da Vila Padre Anchieta. Então o trânsito estava lento, o ônibus estava na faixa 1 e um caminhão estava na faixa 2. Uma motocicleta tentou fazer a ultrapassagem e quando percebeu que o ônibus estava parado bem na frente, fez uma manobra. Então ele estava atrás do caminhão na faixa 2, foi para a faixa 1 para fazer a ultrapassagem, deu de frente com o ônibus, voltou para a faixa 2, mas acabou atingindo a lateral do caminhão. Isso fez com que ele quicasse, batesse de volta na lateral do ônibus e esse motociclista e quem estava na garupa são as duas pessoas com ferimentos felizmente considerados leves. Então, tanto quem estava pilotando quanto quem estava na garupa. Quem estava no ônibus, quem estava no caminhão, não sentiu o impacto, né? Um veículo muito leve em relação aos outros dois pesados que estavam nessa lateral. Agora, tem que tomar um cuidado redobrado, né? Com você que está pilotando, com quem está na garupa. Então, felizmente, os dois tiveram apenas algumas escoriações no corpo, mas algo que poderia ter sido ainda mais grave. A motocicleta foi levada para uma faixa de acostamento. O ônibus e o caminhão seguiram viagem normalmente, não tiveram nenhum grande dano, mas a motocicleta sim, e principalmente os dois que ficaram feridos. A moto foi levada por um guincho até um posto de combustíveis próximo e agora o atendimento sendo feito pela concessionária para saber se está tudo bem com os dois ocupantes da moto. Isso não traz nesse momento reflexo de lentidão, já que foi algo rápido com veículo leve e que já foi retirado da pista. Temos mais informações também de ocorrências aqui do interior de São Paulo, também passando pela região na rodovia Anhanguera na madrugada de hoje, no trecho que passa por Jundiaí. Uma carga excepcional iniciou o trajeto no quilômetro 64, 65, seguindo até a rodovia dos Bandeirantes num comboio para fazer a transposição da rodovia. E isso precisou fazer com que o condutor tivesse aquele acompanhamento. Cargas especiais são veículos muito pesados ou veículos muito largos que precisam desse comboio da concessionária. Mas o que aconteceu? Ele estava saindo da pista sentido interior e ia acessar a pista sentido São Paulo. Só que ele errou uma manobra e acabou travando e removendo uma barreira no quilômetro 67, próximo ao pedágio, para liberar a passagem. Foi bloqueada a rodovia, então a madrugada não foi fácil, terminou ainda antes do horário de pico. Então, nesse momento, quem passa próximo ao pedágio de Valinhos, veja, começou o comboio no 64, ali próximo ao pedágio, ele ia fazer o retorno, bateu no guarda-reio, travou tudo, mas felizmente ninguém se feriu e nada de mais grave aconteceu nessa ocorrência. Deixa eu ver se tem outras situações para o motorista que pega a estrada neste momento, que segue, por exemplo, para a capital paulista. Tem um bloqueio parcial nesse momento no Rodoanel. A concessionária sinaliza apenas que é no trecho externo do Rodoanel, na faixa 3, onde há uma ocorrência em andamento. Não há informações de vítimas ainda, mas são dois caminhões que estão envolvidos. Uma colisão entre dois caminhões que bloqueia parcialmente o Rodoanel, congestionamento sendo registrado, por enquanto, 1 quilômetro do 50 ao 51, e a SP Mar, responsável por esse trecho, trabalha para retirar o quanto antes os veículos para não aumentar essa fila de automóveis. Outras ocorrências são mais distantes de Campinas, então a gente vai monitorando se tiver reflexo também para quem está na região metropolitana. Falei do sistema Anhanguera Bandeirantes. Nesse momento o motorista enfrenta a lentidão na rodovia Anhanguera, sentido São Paulo, do quilômetro 63 ao quilômetro 59. É aquele trecho que sempre trava em Jundiaí, mas hoje está mais longo, mais extenso. 63 é um pouco depois da entrada para Itatiba, para Itupeva, para Cabreúva. 59, ele vai ali para frente da Castelo, um pouco antes do Carrefour, mais ou menos. Então, atenção redobrada ao motorista que passa pela rodovia Anhanguera e depois vai enfrentar lentidão também na marginal do Rio Tietê, no acesso a São Paulo do quilômetro 22 ao quilômetro 19. Você tem acompanhado desde cedo os problemas nas linhas de trem e a superlotação do metrô sobrecarregado. A suspensão parcial, de maneira até inexplicável da forma como foi feita, do rodízio. Eu ouvi Pedro Campos e concordo com ele. Eu nunca vi um rodízio parcial só para alguns bairros de São Paulo e sem previsão na volta. Então o cara vai de carro e volta como? No colo do Superman? Deixa o carro no trabalho? Não faz muito sentido o que a Prefeitura de São Paulo fez agora.
Já na rodovia dos Bandeirantes, motorista enfrenta a lentidão somente no acesso a São Paulo. Na passagem por Jundiaí o trânsito vai fluindo melhor, ou seja, melhor opção para ir à capital paulista agora saindo de Campinas é a rodovia dos Bandeirantes. No mais, trânsito fluindo com naturalidade nas demais rodovias aqui do interior de São Paulo. Deixa eu trazer informação para você se programar sobre o trânsito em Campinas, sobre algumas mudanças que estão acontecendo hoje e também para você que usa o transporte público. Para começar, hoje tem mais uma rua que tem sentido único, alteração de sentido no Jardim Florense. Começou agora há pouco, 10 horas da manhã, na rua Oswaldo Peralva, sentido único de circulação no trecho entre a Avenida Nelson Ferreira de Souza e a rua Heloísa Prato Galbiati. O tráfego é permitido apenas entre essas duas vias. E a medida, segundo a Secretaria de Transportes de Campinas, a Secretaria Municipal de Transportes, tem o objetivo de aumentar a segurança viária e melhorar o fluxo de veículos. Trecho conta com sinalização nova, com placas com pintura no solo e hoje, pelo menos, equipes da INDEC que estão no local também para informar o motorista. Claro, dá aquela multinha se necessário for. Sábado tem mudança também, mas é temporária. Atenção você que trafega pelo centro de Campinas, você que está se programando para fazer compras na região central sábado, a INDEC vai interditar um trecho da Avenida Francisco Glicério na região da Vila Itapura. Interdição sábado a partir das 8h30 da manhã e segue até as 4 horas da tarde, justamente o horário de maior movimentação, o horário em que o comércio está aberto. O bloqueio é para realizar o içamento de concreto com caminhão-bomba em um prédio comercial. O trecho específico que será fechado sábado da Avenida Francisco Glicério será entre a Avenida Barão de Itapura e a Rua Doutor Alberto Salles. A INDEC programou um desvio pela própria Barão de Itapura e pela José Paulino. Agentes da INDEC também estarão no local orientando o motorista. Para as duas situações, se você tiver alguma dúvida, a INDEC tem um telefone Fale Conosco, que é o 118. 118 é o canal de comunicação para você conversar com a INDEC. Mas, se for ao centro sábado, você que trabalha no comércio, você que costuma usar o sábado de manhã para fazer as suas compras, Glicério vai estar com esse trecho interditado, então se organize, se programe e evite esse ponto para não ficar ali no meio de um congestionamento. Já para quem utiliza o transporte público em Campinas, tem novidade a partir desta quinta-feira. Mudanças na tabela de horário da linha 246, que atende ao bairro Bela Aliança. A linha agora tem 6 viagens por sentido nos dias úteis. 3 partidas no pico da manhã e outras 3 partidas no pico da tarde. Medida tomada após um acompanhamento da operação e análise da INDEC de que tem muito mais passageiro nesses horários de pico do que ônibus para atender a população. Então agora a linha 246, saindo do terminal Satélite Íris, pela manhã os ônibus já foram, obviamente, 6h20, 7h20, 8h20. No horário da tarde, saindo do terminal Satélite Íris, tem ônibus da linha 246 a partir de hoje, às 4 horas, às 5 da tarde e às 6 horas da noite. No outro sentido, partindo do Shopping Parque das Bandeiras, os horários de manhã agora são 6h50, 7h50, 8h50. E para você já se programar à tarde, se você usa o ônibus 246, ele tem partidas agora às 4h30 da tarde, às 5h30 e às 6h30 do Shopping Parque das Bandeiras. A linha 246, ela é considerada alimentadora, então ela liga a região do Shopping Parque das Bandeiras ao terminal BRT Satélite Íris, passando pelo Bela Aliança. Um ônibus vinculado à frota apenas e o intervalo de viagens, como ficou claro, é de 60 minutos. A INDEC estima que só no mês de junho, por dia, 170 passageiros utilizavam essa linha. Então, em julho, a demanda aumentou e o ônibus também teve alteração de horário. 10h14, trazendo informações ainda sobre as estradas, mas agora ligada à segurança pública aqui no estado de São Paulo. A Polícia Civil, através da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes de Americana, descobriu um esquema de tráfico de drogas em que grandes porções de maconha eram trazidas do Paraguai para a nossa região. Isso foi descoberto após a abordagem de um caminhão. O motorista recebeu uma grande quantidade em dinheiro para fazer esse transporte e o trabalho de inteligência identifica que não é a primeira vez que esse caminhão
teve participação estratégica na facção criminosa que age dentro e fora dos presídios. O repórter Guilherme Selegato conversou com o Dr. Fernando Fincati, delegado da DISE de Americana, e ele traz mais informações sobre o trajeto, a apreensão e os próximos passos dessa investigação. Guilherme. Os entorpecentes estavam escondidos atrás da cabine dessa carreta. Cerca de 270 tijolos de maconha foram encontrados no veículo. Parte estava dentro de tambores. A abordagem aconteceu nessa madrugada na rodovia Campinas-Montemor, via conhecida por fazer parte da rota do tráfico. Durante as investigações, a polícia descobriu que esse caminhão estava sendo usado para transportar as drogas pelo interior paulista. As denúncias que chegaram até a equipe eram bem detalhadas e tinha até o emplacamento da carreta. Aí eles começaram a fazer um monitoramento e nessa madrugada aí eles conseguiram abordar o veículo na cidade de Montemor. Um carro branco que seguia logo à frente do caminhão parecia estar fazendo escolta da carreta e quando percebeu a movimentação policial, fugiu em alta velocidade. O motorista disse aos agentes que saiu da cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, com destino a Vinhedo, aqui no interior paulista. Informou ainda que receberia a quantia de R$30 mil pelo transporte da droga. O motorista foi preso em flagrante por tráfico de drogas, passou por exame cautelar e foi encaminhado para a cadeia pública de Sumaré, onde permanece à disposição da Justiça. O entorpecente apreendido será periciado. As investigações continuam para identificar os integrantes da quadrilha que conseguiram fugir. 10h16, a Vigilância Sanitária de Campinas interditou uma clínica odontológica na 13 de maio, coração do centro da cidade. O estabelecimento funcionava sem licença sanitária e apresentava falhas na esterilização de materiais e no descarte de resíduos de saúde. A interdição foi total e abrange o equipamento de raio-x do local. A fiscalização constatou que os procedimentos de esterilização não seguiam as práticas exigidas para garantir a segurança dos pacientes. Chega a ser nojento dar uma notícia dessas. A equipe também identificou um manejo inadequado de resíduos. Estou falando de lixo. Isso gerado no atendimento, então é a esponjinha que a pessoa coloca na boca, é a gaze, o algodão, enfim, isso tudo não tinha ali um descarte apropriado. Além da estrutura física também ser considerada imprópria para uma atividade de saúde como essa. No portal bandmulti.com.br tem uma imagem que, assim, se você quiser, ela não é das mais agradáveis, mas tem uma prótese ali, uma dentadura dentro de uma pia extremamente suja. As constatações da fiscalização identificaram: a água utilizada para resfriamento do motor odontológico estava suja, que é justamente aquele motorzinho que fica em contato direto com a boca do paciente. Pia para lavagem de mãos, suja. Materiais que eram limpos com um pano, que eu não quero nem entrar em detalhes. Esterilização de material descartável, não existe isso. O material descartável eles esterilizavam para reutilizar. A clínica foi identificada por meio de busca ativa, trabalho em que a vigilância sanitária localiza estabelecimentos que atuam sem licença. O rastreamento é feito com vistas de campo, pesquisa em redes sociais e consulta em bancos de dados do CNPJ registrado. O local não era de conhecimento da fiscalização até então. Mas aí tem aqueles rapazes, aquelas moças que ficam ali na 13 de maio, né? Fazer a avaliação do seu dente, deixa eu ver como é que tá seu sorriso. E aí, numa dessas clínicas, foi descoberta toda essa irregularidade. A instituição tem um prazo de 10 dias para apresentar recurso. A desinterdição só ocorre se houver uma regularização sobre isso, o local continua fechado. Você conhece algum lugar assim também? De repente, foi fazer uma consulta e virou de costas e foi embora porque percebeu que não tinha um mínimo de higiene? Tem um caminho de denúncia para você fazer, tá? Um deles é o telefone 156. Mas o telefone 156 é complicado, né? Nem sempre eles atendem, nem sempre você conversa com um ser humano, às vezes é uma máquina. Eu vou te passar o número do WhatsApp para fazer esse tipo de denúncia que fica mais fácil. Isso vale para a clínica odontológica, isso vale para a clínica de estética, isso vale para consultório médico. Percebeu que o local está sujo, sem higiene? Avisa a vigilância sanitária para dar uma fiscalizada por lá, porque estamos falando de um risco grande para a saúde. O WhatsApp é 21 16
0156. 21 16 0156. Esse é o WhatsApp da prefeitura. Tem um outro número que é exclusivo da Vigilância Sanitária, que acho que é melhor, né? 25 15 7134. 25 15 7134. Esse é o contato direto da Vigilância Sanitária para denúncias como essa, para que absurdos assim não se repitam na cidade de Campinas. Às 10h20, a Polícia Federal investiga um esquema de desvio de dinheiro da Caixa Econômica Federal. As vítimas são correntistas, pessoas que têm contas na Caixa e que nem talvez tenham percebido o desfalque de um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Quando se percebeu, a conta já era milionária. Investigação que nasce no Rio de Janeiro, mas, como eu sempre digo, o que acontece de importante no Brasil tem um pezinho na nossa região. E o repórter Kevin Veloso traz o balanço dessa operação. Cerca de 120 policiais federais saíram às ruas para cumprir 25 mandados de busca e apreensão. As ações aconteceram em cidades do Rio de Janeiro, além de Indaiatuba e Salto, aqui no interior paulista. Segundo a investigação, o grupo tinha acesso a dados sigilosos de clientes da Caixa, o que permitia a retirada ilegal de dinheiro das contas das vítimas. O prejuízo estimado pela Polícia Federal chega a 45 milhões de reais, valor desviado de correntistas e beneficiários do banco. Os policiais descobriram que o esquema ia além das fraudes bancárias. A organização contava com servidores públicos, advogados e contraventores que ajudavam a obter informações sigilosas e a dificultar o trabalho dos investigadores. Os materiais apreendidos durante a operação agora passam por análise e devem ajudar a Polícia Federal a identificar outros envolvidos no esquema. Os investigados podem responder por organização criminosa, obstrução de justiça e violação de sigilo funcional. Em nota, a Caixa informou que atua em conjunto com a Polícia Federal no combate a fraudes e golpes e afirmou que mantém monitoramento permanente das transações bancárias, além de equipes e tecnologias voltadas à proteção dos dados e das operações dos clientes. A polícia trabalha agora para apurar a possível participação de outras pessoas na organização criminosa. 10h22 dos acontecimentos policiais. A gente abre agora a informação para tempo e temperatura e assim a gente vai se programar para esta quinta-feira. E hoje os termômetros estão um pouco mais a menos em relação a ontem. Ontem falávamos aqui de 22, 23 graus. Agora o CEPAGRE da Unicamp está marcando pouco abaixo dos 20 graus aqui na cidade de Campinas, 19,7. A mínima hoje foi de 15,2 graus, bem no comecinho da manhã. O vento está fraquinho. 2 km por hora apenas. Ontem chegou a passar uma rajada às 9h20 da noite de 16 km por hora. Agora apenas um ventinho. A umidade relativa do ar está mais alta agora, em 77%. Mas ontem, conforme a Nath já estava antecipando para o nosso ouvinte, a mínima foi de 36% às 2h40 da tarde. Ou seja, Nath Luquezzi, sem previsão de chuva, com o período de estiagem, tempo seco, atenção redobrada com hidratação, com exposição ao sol. E pelo jeito, nesta quinta-feira não será diferente, né, Natália? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Pois é, estamos esperando aí instabilidades para o dia de hoje. Chegou uma frente fria ao estado. Essa frente fria pode começar a espalhar instabilidades por toda a região. Vai espalhar lentamente, provavelmente amanhã é que a gente sinta um pouquinho mais dos resquícios aqui no interior. A atuação de um cavado em médios níveis da atmosfera, esses ventos em médios níveis da atmosfera, o que reforça a formação das nuvens de chuva, aumentando o risco de temporais isolados. A frente fria também pode provocar queda nas temperaturas, por isso que o dia hoje começa um pouco ameno, a máxima não chega ali aos 26, 27 graus como a gente tinha visto nos últimos dias. Principalmente, então, esse impacto será sentido nas máximas. A grande mudança mesmo está prevista aí para amanhã, uma mudança mais expressiva no tempo, com risco de temporais, especialmente na região aqui de Campinas e Sorocaba. Mas isso, é claro, a gente segue atualizando você, porque por enquanto lá o céu ainda não está com
muitas nuvens não. Em algumas localidades o céu já está bastante nublado, então provavelmente a chuva chegue aí entre o final da tarde e início da noite. Finalzão de semana, aí sim o tempo volta a afirmar, o sábado não chove, domingo também não, e provavelmente até a próxima semana. Então sim, faz sentido o que o Heitor mencionou da questão de umidade relativa do ar, porque já no sábado o tempo volta a ficar seco, com sol entre muitas nuvens, não chove, e o domingo segue essa mesma tendência. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, todos os dias, ela faz uma medição de temperaturas mais baixas, está monitorando o nosso interior paulista. Temperatura mais baixa registrada hoje aqui no estado de São Paulo foi em Apiaí, com 10,5 graus. Campos do Jordão, que nessa época vive do frio para atrair turistas, 10,7 graus, a segunda cidade com temperatura mais baixa. Deixa eu ver aqui na nossa região, os termômetros estão bem altinhos para um inverno brasileiro, hein? Nenhuma das cidades da região está aqui na lista das mais frias. Tem aqui Barra do Chapéu. Já tinha ouvido falar em Barra do Chapéu, Nath Luquez? Me senti um ignorante. Eu conheci a Barbie de Chapéu, que era a música que ficou conhecida. Essa eu conheço também. Agora conhecemos. Bragança Paulista, acho que é a mais próxima daqui, com 13,4 graus. Ainda alta. 13,4 foi a mínima registrada também em Itapira. Mas são temperaturas consideradas altas para uma mínima no pleno do verão. Ou seja, no pleno do inverno, né? Sim. É que tá com tanta cara de primavera. Jundiaí, veranico, mínima né? hoje 14,5. Alta. No inverno, altíssima. Tô procurando Campinas aqui na lista, mas não tá nas mais baixas, porque realmente a mínima hoje foi considerada alta, acima de 15 graus no inverno. Isso, claro, tem tudo a ver com as mudanças climáticas que nós estamos vivendo. Queiram ou não os negacionistas, as mudanças vieram e nós já estamos sentindo os impactos. E tem relação também com o fenômeno El Niño. Inclusive, no interior de São Paulo, neste momento, acontece uma atividade da Defesa Civil do Estado, hoje focada em Espírito Santo do Pinhal. A palestra El Niño 2026, Inovações da Defesa Civil para o Enfrentamento da Estiagem. Secretário-chefe da Casa Militar, coordenador estadual de Proteção e Defesa Civil, coronel da Polícia Militar Rinaldo de Araújo Monteiro, ele está rodando por cidades do interior, hoje em Espírito Santo do Pinhal, para conversar com as equipes técnicas, para conversar com as equipes de campo, apresentando como devem ser feitas as abordagens estratégicas de prevenção, preparação, resposta, com destaque para novos equipamentos, sistemas de monitoramento, treinamentos, campanhas de conscientização, iniciativas voltadas ao fortalecimento da resiliência dos municípios, que é aguentar o tranco do que vem aí com o El Niño. Rio Grande do Sul, por exemplo, já está sofrendo os impactos, Nath. Com certeza. Então, cerca de 460 pessoas estão desabrigadas em função da elevação dos rios e da chuva constante que atinge o Rio Grande do Sul. O número de cidades afetadas pelas chuvas dos últimos dias subiu para 143 e uma nova atualização aí da Defesa Civil Estadual. Quem traz mais informações para a gente já está em contato aqui no Manhã Bandeirante, é o repórter Eduardo Carvalho. Em Ibiraiaras, um ônibus foi arrastado pela correnteza. Dentro estavam 18 trabalhadores que voltavam para casa. Todos foram resgatados. A região norte do Rio Grande do Sul foi a primeira a sofrer grandes impactos dos temporais que atingem o estado. Nas últimas 24 horas, municípios como Passo Fundo, Marau e Paraí registraram entre 175 e 200 milímetros de chuva. Em Frederico Westphalen, a vitrine de uma loja atingiu um funcionário durante um vendaval. Ele não se feriu gravemente. No encontro do Rio das Antas com o Rio Carneiros, uma casa foi levada pela água. Uma ponte entre Serafina Correia e Nova Bassano foi interditada. Imagens aéreas mostram a força do rio que passa por ela. O Rio Caí está em alerta vermelho para cheia, nas cidades de Montenegro e Harmonia. Alerta também no Taquari, com enchente em pelo menos 10 municípios. Aqui em Lajeado, de novo, o centro foi tomado pelo rio. As águas subiram durante a última madrugada e a cota de inundação foi atingida. E o rio deve seguir subindo nas próximas horas. Segundo a Prefeitura de Lajeado, os alertas estaduais falharam. O governador do estado disse que a previsão não indicava inundação. Nós trabalhávamos com uma hipótese, no início da tarde de ontem, com a possibilidade de nem haver inundação, né? Depois a pequena correção que foi feita é que era possível sim atingir a cota de inundação, que é 19 metros. Moradores que ainda se recuperam da tragédia das chuvas de 2024 tentam salvar o que podem. Roupeiro aqui não faz 2 anos de uso que eu tenho, que eu comprei para minhas crianças. Tá aí os roupeiros aí, ó.
Isso aí vai desanimando o cara, desanimando. São 10 horas 30 minutos, o quinto sinal vai marcar 10h30 agora. 10h30 da manhã, a gente vai para um rápido intervalo, nossa primeira pausa no Manhã Bandeirantes. Na sequência, a gente vai trazer mais histórias aqui de Campinas. Todo mês a gente está acompanhando um observatório que a PUC Campinas faz sobre o preço do alimento aqui na cidade. O custo de vida para o campineiro com a cesta básica. E o vilão da vez é um dos protagonistas no prato do brasileiro. O feijão subiu de preço e, pelo jeito, não tem muita tendência de queda, não. Nós vamos falar também sobre um evento que vai acontecer em Campinas no próximo mês, mas já está com inscrições abertas. A corrida do CPI 2, o Comando de Policiamento do Interior de São Paulo, vai realizar a corrida 50 anos, comemorando a data de aniversário desse batalhão. Não é um batalhão, o CPI é o que conduz a Polícia Militar aqui do estado de São Paulo, e o CPI 2, direcionado para Campinas. Tem até corrida Kids, tá? Criançada de 4 a 12 anos também pode participar. A gente vai trazer esses e outros assuntos na sequência do nosso Manhã Bandeirantes. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Depois de dias com tempo seco e temperaturas mais elevadas durante a tarde, uma frente fria chega à região de Campinas e muda o clima a partir de hoje, quinta-feira. A previsão é de aumento da nebulosidade e chance de chuva, principalmente entre o fim da tarde e o início da noite. Além disso, as temperaturas devem cair, deixando o tempo mais ameno nos próximos dias. Em Campinas, os termômetros devem variar entre 16 e 22 graus, e a sensação de frio pode ser ainda maior por causa dos ventos. A orientação é para que a população tenha atenção especial com crianças, idosos e pessoas em situação de vulnerabilidade, já que as mudanças bruscas de temperatura podem aumentar os casos de doenças respiratórias. Quem vai pegar a estrada ou realizar atividades ao ar livre também deve ficar atento à previsão, já que a chuva pode deixar o trânsito mais lento e as pistas escorregadias. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes, como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 34 minutos, de volta com o Manhã Bandeirantes, aqui pela Rádio Bandeirantes Campinas, hoje, quinta-feira, 23 de julho de 2026. E você, corredor, atleta profissional, atleta amador, você que gosta de um evento que socializa entre a família, uma oportunidade de conhecer alguns espaços da cidade de Campinas e também o trabalho da Polícia Militar aqui na cidade, no interior paulista, tem uma oportunidade de participar de um evento comemorativo destinado a todas as idades. O Comando de Policiamento do Interior 2
vai realizar no próximo dia 16 de agosto a corrida CPI 2 50 anos, um evento comemorativo que reúne esporte, lazer, saúde e integração com a comunidade em Campinas. Programação que vai contar com corrida e caminhada para quem quer fazer 5 quilômetros, corrida de 10 quilômetros e a corrida Kids para crianças de 4 a 12 anos, permitindo, portanto, a participação de atletas mais experientes, você que está iniciando ou você que quer apenas ter um dia de lazer. Evento que vai ser realizado na sede do CPI 2, que fica na Avenida João Jorge, número 499, na Vila Industrial, aqui em Campinas. Para falarmos mais sobre esse evento e um pouco sobre esse trabalho de integração com a comunidade por parte da Polícia Militar, nós estamos recebendo aqui nos estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação a Tenente Vanessa Leme, a Tenente Leme e o Capitão Sapienza, presentes aqui nos estúdios do Complexo de Comunicação João Jorge Saad. Tenente, primeiramente, bom dia para a senhora, prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Bom dia, muito obrigada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e dizer já que esse evento é extremamente importante para que a comunidade conheça um pouco o trabalho da Polícia Militar e das forças de segurança aqui de Campinas e região, pois será um evento realmente para que todos possam comparecer, levar as crianças, levar a família, convidando a todos para participar desse evento que será realmente incrível. Pegar também o bom dia do Capitão Sapienza conosco aqui nos nossos estúdios. Capitão, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte, prazer recebê-lo aqui nos estúdios, um bom dia para o senhor. Bom dia a todos, prazer é meu, muito obrigado pela oportunidade. Lembrando que as inscrições já estão abertas, né? Então corram lá para fazer a inscrição. Inclusive tem o link no site, na página do CPI 2 do Instagram. E o intuito do evento é essa proximidade da Polícia Militar com a comunidade, né? Então é um dia para quem nunca conheceu um quartel, o quartel estará com um evento, né? Vai ter show na chegada, então ter realmente essa proximidade da comunidade com a Polícia Militar, né? Além das provas, tem uma programação especial já organizada por parte do CPI 2, apresentação de banda de rock, estandes dos patrocinadores, espaços destinados à unidade especializada, por exemplo, o BAEP, o Canil, o Corpo de Bombeiros. Trazer a família para dentro do batalhão, tenente, é uma forma de muitas vezes desmistificar essa imagem da polícia, que, claro, é um serviço que é de confronto à violência, é um serviço que exige de vocês todos os dias sair de casa com a preparação psicológica, mas que também é humanizado, que também tem esse contato direto com o cidadão. É uma oportunidade de muitas vezes baixar a guarda de quem às vezes vê a polícia como uma pessoa mais distante, o policial como alguém mais distante da sociedade? Nós temos que lembrar que nós fazemos parte da sociedade. Então, é interessante entender que atrás de cada farda tem ali um ser humano que também corre, eu também corro, o Capitão Sapienza também faz ultra maratona, ultra triatlon, eu também corro. Os 3 filhos do Capitão Sapienza também correm e vão participar do evento. Então, é para a gente realmente interagir, conhecer mais o nosso trabalho. Eles terão a oportunidade de ir no nosso Comando de Policiamento do Interior 2, que compõe todas as cidades aqui da região de Campinas. E lá nesse evento, nós teremos os estandes das unidades especializadas. Então, muitas vezes, a população ela só vê na TV. Vê lá a equipe do Canil atuando, vê o pessoal do BAEP, não sabe como que funciona, qual que é a diferença da atuação. Eles podem chegar lá, podem perguntar como que funciona o serviço, por que tem a diferença. Inclusive, nós temos já a confirmação de unidades especializadas que virão, inclusive, de São Paulo, como, por exemplo, a Rota e também o COI, Comando de Operações Especiais. Então, é um evento para reunir Corpo de Bombeiros, para reunir também o pessoal da Força Tática aqui da região, do policiamento de área. O Espaço Kids também está incrível. Nós estamos dando bastante atenção para a área Kids, para justamente, às vezes a pessoa, eu não estou podendo correr, não estou podendo fazer caminhada, mas eu posso levar meu filho para participar. Meu neto, meu sobrinho, para conhecer. Vai ter uma equipe especializada para atender o pessoal da molecada, né, para atender as crianças. Então, nós teremos policiamento ambiental, nós teremos presença do policiamento rodoviário, pessoal do PROERD, que é de combate e resistência às drogas. Teremos também participação da INDEC, aqui da Prefeitura de Campinas, que vão colocar ali, tem educação para o trânsito. Então, nós teremos pipoca, terá degustação de café,
Teremos também uma banda de rock que vai prestigiar o nosso evento, que é a banda Ponto 40, que nós conseguimos o contato com eles, graças Sugestivo, a Deus. Sugestivo. Então, o pessoal já ficou curioso. E é um trajeto também diferente, porque geralmente o pessoal costuma só correr no taquaral. Então, é um evento realmente especial. É um evento especial, a gente está tomando cuidado de fazer contato com outras forças de segurança que estão ainda em viabilização. Estamos com vários patrocinadores e ainda dá tempo, caso alguém tenha interesse em patrocinar, só entrar em contato conosco, patrocinar o evento. E basicamente é tudo isso e mais um pouco. É um evento para toda a família, não tem desculpa. Não consigo correr? Pode fazer a caminhada, tem a opção de caminhada de 5 quilômetros. Quer levar só a família, quero levar um parente para conhecer a molecada, eu sei que adora, se diverte bastante. Pode tirar foto, vai ter o pessoal do Canil, que eu sei que a população gosta muito. E convida a todos para participar desse evento que realmente é especial, está sendo feito com muito carinho e cuidado para o pessoal conhecer a Polícia Militar e as forças de segurança com outros olhos. E esse cuidado com as crianças, né, Capitão Sapienza, eu imagino que seja de cada um de vocês, porque toda criança um dia já brincou de ser um policial, já se encantou de ver uma viatura passando na rua, de ver o canil em ação. Qual a importância de trazer a criança para dentro do batalhão e, de repente, formar uma geração que respeite a farda, mas que muitas vezes possa despertar em si também um interesse, como um dia vocês foram crianças e se tornaram, hoje, oficiais da Polícia Militar? É extremamente importante, né? Porque justamente nessa fase, né, da criança é onde ela está realmente aprendendo o que é o certo e errado, quais são os valores que os pais vão passar para elas, né? Os filhos dos militares, normalmente, a gente tem esse costume. Então, você vê que muitas crianças que os pais são militares, elas acabam indo para essa área pela convivência dentro de quartel desde pequeno. Mas até quem não é, né, que nem o meu caso, eu nunca tive nenhum parente militar. E hoje, tendo essa possibilidade de levar meus filhos no quartel, até mesmo quando a gente vai em formatura do ProERD, né, que é um programa magnífico, que você vê, às vezes, crianças carentes que nunca tiveram nenhum contato com a polícia. Às vezes a única imagem que ela tinha da polícia era a ação repressiva contra o crime, na localidade que ela mora. E aí ela vê que realmente a polícia é muito mais do que só repressão ao crime, né? Ela tem a parte de educação, ela tem a parte de ajudar, de servir a comunidade. Então é importantíssimo, assim, né, para o cidadão que mora em Campinas, ele ter essa sensação de que a polícia pertence a ele. Ele é o responsável por ter uma polícia forte, uma polícia atuante, uma polícia que está lá para doar a vida, se preciso for, para proteger ele, né? Ter essa sensação de que a polícia não é distante da sociedade. A polícia é a sociedade, né? A polícia está lá por causa da sociedade. É a sociedade, através de pagar impostos, que tem um serviço de qualidade. Então, essa corrida, além de tudo, né? Como a Lê me falou, né? Nós somos amantes do esporte. Então, para a gente, claro que a gente gosta muito da atividade física. Mas fora o contexto da atividade física, eu acho que é importantíssimo a sociedade enxergar isso, né? Falar, pô, que legal, a polícia, o CPI-2, com teu aniversário de 50 anos, tá fazendo um evento justamente para poder mostrar para a sociedade, ó, essa é a polícia que vocês ajudam a construir aqui em Campinas, né? Isso eu acho muito, muito legal. Agora, o capitão ultramaratonista, 10 quilômetros é aquecimento para o senhor, né, capitão? Não tem nem como entrar na corrida, você não ganha, dá 3, 4 voltas ali. Toda prova brincando. É uma prova, né? Claro. Pra gente que gosta, é mais um treino diário, né? Mais pela festa, pela confraternização de estar junto com os amigos, né? Trazer a população para comemorar conosco. Exatamente. Comemorar os 50 anos através de esporte, através de saúde, através de promoção de qualidade de vida e juntar a comunidade, juntar a família, fazer uma festa aí. Com bons exemplos, né? Nath Luquezzi, estamos recebendo aqui nos estúdios da Bandeirantes a Tenente Leme, o Capitão Sapienza do CPI-2, o Comando de Policiamento do Interior 2, falando sobre a corrida que já tem as inscrições abertas para você participar. Ela vai ser em agosto, no dia 16 de agosto, mas é um evento para toda a família e a Nath Luquezzi participa também desse bate-papo aqui com a gente. Bom dia, Tenente. Qual que é a importância de ter mulheres ali presentes, mulheres que atuam integralmente no cuidado, na segurança, para que outras meninas, talvez outras crianças, também se enxerguem uma possibilidade de uma carreira também tão bonita
experiência quanto a da senhora. Obrigada. É importante porque justamente, antigamente não tinha tantas mulheres na polícia. Nos últimos anos a gente percebeu que teve um aumento e, inclusive, eu entrei muito nova na polícia, já tenho 15 anos como efetivo da Polícia Militar. Eu fui antes até temporária, fui soldado da Polícia Militar, fiz o Barro Branco, fiz alguns cursos que, inclusive, não eram muito comuns para uma policial militar mulher. Eu fiz curso de defesa pessoal policial, então ministro aula de defesa pessoal policial, né? E também fiz alguns estágios, como conduta de patrulha em local de alto risco, que não era muito comum. Então, isso é interessante. Às vezes, quando eu vou dar uma instrução ou converso com pessoas que são, que a gente fala, os civis, os paisanos, que a gente costuma falar, eu comento esses cursos, fiz o curso de educação física, assim como o Capitão Sapienza, então a gente dá instrução também, inclusive a gente estava em uma instrução antes de vir para cá, de primeiros socorros, inclusive, e para a gente é bacana porque, às vezes, quando a gente conversa com uma pessoa que não tem esse entendimento, você mostra que você é capaz, independente de você ser mulher ou homem. Você estudando, você treinando, se cuidando e buscando o melhor profissionalmente, pessoalmente, você consegue realizar aquilo que você quiser. Inclusive, não sei se é de conhecimento, mas é interessante, a nossa própria comandante-geral é a primeira comandante-geral mulher da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E nós vamos até convidá-la, né, novamente. Ela também tem o curso de educação física, também corre, maratonista, para prestigiar o nosso evento. Ela vai ver a agenda dela. E é bacana para a gente. Para a gente foi um orgulho enorme de ter ela como a primeira comandante-geral mulher, né, nesse período agora de 2026. Para mim é uma honra também estar na Polícia Militar já há alguns anos. E justamente a minha ideia é motivar quem às vezes fica com receio. Ah, mas eu não consigo por causa, às vezes, de alguma parte física, porque eu tenho que treinar. Não, dá para treinar. Alguma parte intelectual, dá para estudar. Até por questão de hoje a gente tem a tecnologia que está a nosso favor, por questão de cursinhos e tudo mais. A ideia é motivar. Então, que nós conseguimos realizar, nós temos policiais que são mães, donas de casa, e estão aí atuam na rua, e conseguem, obviamente, que pode ser que tenha algum tipo de dificuldade, mas que atuam com amor à profissão e cada vez mais que as mulheres saibam que elas podem conquistar tudo aquilo que elas se dispuserem a fazer. Isso é extremamente importante. Se você, mulher que estiver me ouvindo e ouvindo o programa, pode ter certeza que você pode conquistar seus objetivos, independente do sexo, aí você vai conseguir. Capitão, acho que partindo até mesmo desse pressuposto, fazer uma corrida é também incentivar essas mães, essas mulheres, que muitas das vezes olham e falam, não, eu não consigo equilibrar todos esses pratinhos. Essa pode ser uma oportunidade de fazer algo pela primeira vez e continuar. Qual que é a importância, né, da corrida também para pegar essas pessoas na mão e mostrar, não, o exercício físico é possível no seu limite? Com certeza. Como a Leme bem falou, né, eu penso assim, nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive, né? Então, a partir do momento que você entra num ambiente desse, que você vai conviver com pessoas que conseguem fazer isso e que tornam isso possível, a mulher que é mãe, por exemplo, minha esposa, né, que tem 3 filhos, que estará lá também correndo, a pessoa que nunca correu, que tem filho e fala assim, nossa, mas eu não consigo, na minha rotina não dá, ela vai num ambiente desse e ela vai ver várias mães com os filhos lá, que ela fala, poxa, tem um monte de gente que consegue, então talvez eu que não estou conseguindo olhar pela ótica do que dá para fazer. E aí ela vai estar nesse ambiente que várias pessoas vão conseguir fazer aquilo e isso incentiva ela a ver a vida de um jeito, às vezes, um pouco mais leve, né? Acha uma solução que, às vezes, ela, no ambiente dela, ela não estava conseguindo enxergar. Então, essa é a mágica da atividade física, né? O esporte, quando a gente fala que o esporte salva vidas, é em todos os sentidos, né? Não só na saúde, mas principalmente na saúde mental, né? De você conseguir entrar numa comunidade que enxerga a vida de um jeito diferente, né? Que ela, às vezes, acha uma solução para um problema de um jeito que a maioria das pessoas na sociedade não consegue enxergar, né? Então, e essas corridas, principalmente quando tem caminhada junto, que ela consegue abranger o maior número possível de pessoas, é uma porta de entrada maravilhosa para o esporte, né? Para a pessoa, às vezes ela nem sabe que ela é apaixonada por correr.
até ela participar de uma prova dessa e sentir algo que ela nunca sentiu, né? Ela fala, nossa, e não é que realmente correr 5 km é algo incrível? A sensação depois de dopamina que ela vai ter no final da prova, às vezes ela nunca nem sentiu, ela nunca se permitiu ter essa experiência, né? Então eu acho bacana. O nosso ouvinte Edmilson, ele manda uma mensagem aqui pra gente, final do telefone 9884. Ele conta, meu filho não pode ver uma viatura da polícia que ele me faz parar onde a gente estiver. Chega até a chorar quando não dá pra ver, gosta muito de ver o trabalho dos policiais, o Giroflex. E ele faz uma pergunta que acho que pode ser a dúvida de mais gente. Quem gostaria de ir ao local só pra conhecer, pra levar as crianças, pra conhecer o trabalho do canil, tem que fazer a inscrição antecipadamente ou no dia do evento é só chegar que vai ser recebido ali no local? Como é que está essa organização, Tenente? No dia do evento nós teremos estandes, né, como eu disse, das unidades especializadas, mas o interessante é que fizesse a inscrição para promover mesmo o evento, até para ter a camiseta que a gente preparou, montou com cuidado, com carinho. Se em outro momento, às vezes a pessoa quer conhecer, aí tem que entrar em contato com o P5 da unidade para verificar essas questões de horário. Aí teria que entrar em contato com o P5 do BAEP, né? No caso que vai controlar aqui horários do canil. Bom, um caminho para você fazer a inscrição é o Instagram do CPI2. É CPI, de Comando de Policiamento do Interior, _2. Ali você, além de ter o caminho para inscrição, tem o site, né, ticketspots.com.br. Então, você clica ali direto no link, já vai ser direcionado para a página onde você pode fazer a sua inscrição. E ali pelo Instagram você também tem alguns dos trabalhos realizados, uma comunicação direta do CPI2, do trabalho que a Polícia Militar faz aqui no estado de São Paulo, uma forma de você conhecer um pouco também sobre os bastidores da Polícia Militar aqui da nossa região. O CPI2, ele atende qual região exatamente? Atende a região de Campinas, atende a região de Jundiaí, atende a região de Atibaia, Mogi. Mogi Guaçu, é uma área bem ampla. Bragança Paulista. Nossa, bastante. E tudo isso fica concentrado numa logística que é na João Jorge, ali próximo ao terminal, um pouquinho antes da Igreja Universal, para quem está indo sentido centro, certo? Isso, ali é o grande comando, que é o CPI2. Aí os demais regiões que a gente citou, que são os batalhões, né? Os batalhões de área. Tenente, deixa eu aproveitar a presença da senhora, também a presença do capitão, para a gente falar sobre um assunto que, inclusive, essa semana a Band lançou a campanha Band Não Se Cala com relação à violência contra a mulher. Recentemente nós tivemos aqui no estado de São Paulo o lançamento da Cabine Lilás, o trabalho da Polícia Militar para o acolhimento a uma mulher vítima de violência. E é sempre importante a gente ouvir de uma policial mulher, de uma tenente, uma oficial da Polícia Militar, qual a importância desse trabalho que está sendo realizado, de ter um trabalho humanizado para o atendimento à mulher que precisa desse acolhimento e o quanto isso pode fazer com que mais denúncias cheguem, já que as mulheres, sabendo que são acolhidas por alguém que tem o treinamento, que é especializado, às vezes pode se encorajar a fazer aquela denúncia que anteriormente talvez ela se sentisse temerária. A Cabine Lilás tem dado resultado, Tenente? Sim, com certeza, mas eu vou começar orientando que, em que pese tem a Cabine Lilás, eu vou explicar um pouco sobre ela, mas eu acho que é primordial que a população, que as mulheres entendam que se for um caso de necessidade de urgência, de uma emergência ali, a mulher precisar da Polícia Militar, ela deve ligar 190 e a viatura que estiver disponível, ela vai ser acionada para fazer aquele atendimento. A Cabine Lilás, ela funciona, tem as mulheres que é um efetivo que ele é preparado, ele é especializado, ele tem um curso para fazer esse tipo de atendimento. Então, quando a mulher, ela depois que teve o atendimento, ela fez ali tiver com mais dúvidas sobre como entrar com uma medida protetiva, por exemplo, como baixar um aplicativo, quando tem a medida protetiva, ela pode baixar o aplicativo, por exemplo, entre outras coisas, onde que é a unidade que tem a Delegacia de Defesa da Mulher mais próxima, pode ligar o 190, explica essa situação, que não for emergência no caso, eles vão ser direcionados, as mulheres vão ser direcionadas para a Cabine Lilás, a policial vai entrar em contato não só naquele momento, ou muitas vezes, já passou alguns dias, a policial ela vai ligar para a mulher e perguntar, você conseguiu fazer o registro da ocorrência, está com mais alguma dúvida? A senhora quer disponibilizar um WhatsApp para a gente mandar um aplicativo, tem o aplicativo SOS Mulher,
que também é muito interessante, porque quando ela tem a medida protetiva e tem o aplicativo no WhatsApp, consegue chamar, a gente gera um código específico, porque ela já tem, inclusive, a medida. É muito interessante. E está sendo bem efetiva e em várias regiões, não só, eu sei que tem na região de Piracicaba também, pessoal de São Paulo, aqui em Campinas, e as mulheres que comentam, eu até dei uma palestra recente sobre violência contra as mulheres ao longo do começo do ano, e eu falei que está sendo bem efetivo porque eu conversei com mulheres que trabalham na cabine de Lilás aqui do CPI 2. Então está sendo bem recebido, e as próprias policiais que trabalham lá comentaram comigo que está sendo um trabalho muito gratificante, muito mais até do que até imaginava. Tem bastante procura. Tenente, sobre esse assunto, muitas das vezes a mulher, na verdade a sociedade em geral, pensa que a violência é só a agressão física, mas a violência ela pode ser uma violência financeira, uma violência verbal. Como essa mulher pode identificar isso e, a partir de então, quem procurar e o que fazer? Então, na verdade, a gente sabe, muitas vezes, como você disse, pensa que a violência ela é só a parte física, mas ela tem a violência moral, tem a violência até patrimonial, violência psicológica. Muitas vezes a mulher ela não entende como reconhecer isso. Então, se quem entender um pouco de como funciona isso, conhecer alguém que está passando, vou dar um exemplo, a pessoa restringe o uso do cartão de crédito, o marido lá restringe. É um tipo de violência, uma violência patrimonial. Se não deixa ela usar certas vestimentas, também não deixa de ser um tipo de violência. Não deixa sair para determinados locais, falar com certas pessoas. Tem casos de mulheres que não podem nem, às vezes, visitar um familiar, visitar uma amiga. Então, essas restrições também são tipos de violência. O que deve ser feito justamente, pode ligar também, que serão bem orientadas, pode ser encaminhada para a cabine Lilás, caso ouça e tenha esse receio de entender. E caso for registrar a ocorrência, ter esse cuidado. Às vezes ela está lá numa situação um pouco mais abatida, a parte psicológica abalada, mas ela tentar ali mencionar e descrever o que ela está passando, porque todos os detalhes são relevantes para gerar a informação, o boletim de ocorrência. Tenente, eu tenho só uma dúvida na questão que a senhora mencionou, de quando ligam para essa mulher de volta para prestar esse pós, né? Uhum. Essa ligação é anônima? Como funciona? Porque alguns homens, mesmo às vezes em medida protetiva e tudo mais, podem ter acesso ao celular. É anônimo? Como funciona? Essa parte da ligação é feita pela Polícia Militar. Agora, quando aparece a ligação lá, é de um telefone como se fosse comum. Então, não... Perfeito. Não vai aparecer que a Polícia Militar está ligando. Né? É um telefone. Bem seguro. Tudo Sim. calculado para proteger essa mulher. Né? E justamente é interessante a gente ter essa visão, porque antigamente não tinha isso. De ligar depois, deu certo, foi bem atendida, tá com mais alguma dúvida, posso te mandar algum aplicativo aqui, tem dúvida de direcionar de endereço. Se de repente ela tiver ainda algum problema, não sei, questão até de mobilidade, eles mandam até a viatura para ir no local, para conduzir, para ir na delegacia, tem todo esse cuidado. Tenente Leme, Capitão Sapienza, sempre bom conversar com a Polícia Militar, mostrar o trabalho da Polícia Militar, além das ocorrências que nós todos os dias trazemos aqui nesse espaço, nos demais espaços do Grupo Bandeirantes. E esse lado de contato com a comunidade, você pode ter também no próximo dia 16 de agosto. Vem aí a Corrida CPI 2, 50 anos. O Comando do Policiamento do Interior 2 vai realizar esse evento comemorativo, reunindo esporte, lazer, saúde e integração com a comunidade em Campinas. Tem a modalidade da corrida 5 km, tem a modalidade da corrida 10 km e a corrida Kids para garotada de 4 a 12 anos. Tudo isso dentro da sede do CPI 2, que fica na Avenida João Jorge, número 499, na Vila Industrial. Para fazer a inscrição, participar desse evento que vai ter show com banda de rock, presença de batalhões como a Tenente e o Capitão explicaram, você pode acessar o Instagram CPI_2. Se você fizer a busca ali CPI 2, você vai chegar a essa página que tem diretamente o link para a inscrição e assim diretamente também fazer parte desse evento que eu tenho certeza que vai ser um sucesso e que a gente vai também, ao longo desse mês de julho, começo de agosto, reforçar o convite para quem está conosco aqui no Manhã Bandeirantes.
Tenente Leme, muito obrigado pela sua participação, pela sua atenção com o nosso ouvinte. Foi um prazer recebê-la aqui nos nossos estúdios. Espaço sempre aberto aqui no Grupo Bandeirantes para falar sobre o trabalho da Polícia Militar. Muito obrigada pela oportunidade. Eu espero a todos que se inscrevam na corrida e participem desse evento. Capitão Sapienza, muito obrigado pela atenção com o nosso ouvinte. Sucesso no evento, bom trabalho ao senhor, a toda a equipe do CPI 2 e também espaço sempre aberto para o senhor, para a sua equipe aqui no Manhã Bandeirantes. Muito obrigado a todos. Espero vocês lá na corrida e contem sempre com a Polícia Militar. São 11 horas da manhã, marca o 5º sinal da Bandeirantes Campinas. Um rápido intervalo na volta. Mais da sua participação pelo WhatsApp 19971021493. E os assuntos nacionais que marcam esta quinta-feira. Por exemplo, o INSS começa a devolução, ou traz mais uma etapa da devolução daquele dinheiro que roubaram dos aposentados. E algumas regras estão sendo alteradas. E também a agenda dos candidatos à presidência da República, o que fizeram os postulantes ao cargo mais importante do Executivo brasileiro. A gente conta para você em instantes na volta do Manhã Bandeirantes. Manhã Bandeirantes. O maior evento da Justiça do Trabalho do Brasil já está com inscrições abertas. Vem aí o 26º Congresso Nacional de Direito do Trabalho e Processual do Trabalho, promovido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região. Nos dias 20 e 21 de agosto, o Expo Dom Pedro, em Campinas, recebe grandes nomes do direito para uma programação de palestras e debates. Vagas limitadas. Acesse congressotrt15.com.br e faça sua inscrição. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Quem sonha em comprar a casa própria tem uma boa oportunidade neste sábado aqui em Campinas. Vai acontecer o 12º Feirão Casa Paulista da Coab, que vai reunir empreendimentos imobiliários com condições especiais para os compradores. O feirão acontece das 8 da manhã às 5 da tarde na Avenida Prefeito Faria Lima, número 10, do Parque Itália, em Campinas. Durante o evento serão oferecidos descontos de até R$68 mil em imóveis participantes, além de facilidades de financiamento e orientação para quem quer sair do aluguel e conquistar a casa própria. Os visitantes também poderão tirar dúvidas sobre crédito imobiliário, programas habitacionais e simular o financiamento diretamente com as equipes presentes. O feirão é gratuito e destinado a pessoas que buscam o primeiro imóvel ou desejam aproveitar as condições especiais oferecidas durante o evento. Se você está planejando comprar um imóvel, essa pode ser uma boa chance de encontrar opções com preços mais atrativos e condições facilitadas. Quer saber mais? Acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã, 3 minutos, 11h03. Bom, tá chegando o período das convenções partidárias. Algumas já estão acontecendo, outras vão até o final desse mês, para chegar aquele prazo em que oficialmente quem for candidato a qualquer cargo para 2026 esteja com tudo em dia. Documentação na Justiça Eleitoral, autorização do partido. Então, cada partido vai fazendo o seu próprio calendário, o seu próprio cronograma, né? E no início desta semana, teve uma confirmação de um pré-candidato, agora oficializado, candidato à reeleição aqui da região, agora por um novo partido. O deputado estadual Rafa Zimbaldi, anteriormente no Cidadania, agora no União Brasil, confirmou a pré-candidatura à reeleição para o 3º mandato na Assembleia Legislativa. Decisão foi oficializada durante a convenção partidária da Federação União Progressista, que é formada pelo União Brasil e pelo PP, realizada na Assembleia Legislativa.
Rafa Zimbaldi, que teve já 2 mandatos como deputado estadual, 2 mandatos como deputado estadual, busca o terceiro, agora por essa nova legenda. Vale a gente lembrar que Rafa Zimbaldi foi candidato a prefeito de Campinas pelo Cidadania e já naquela ocasião houve uma proximidade com a União Brasil, inclusive com uma disputa de para que lado vai o partido que tem como grande cacique eleitoral na capital paulista o ex-vereador Milton Leite, e houve essa proximidade com o Rafa Zimbaldi, que acabou gerando ali um certo desgaste com a campanha de Dário Saad, e aí acabou acontecendo o que era meio que natural, né? Rafa Zimbaldi se filiar ao União Brasil, então ele será candidato novamente, agora oficializado, mas por uma nova legenda diferente do que aconteceu em 2022, quando ele foi eleito pelo Cidadania. As informações sobre a política agora, a gente vai para Brasília. A fala do senador e pré-candidato à presidência da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, estão repercutindo dentro do seu próprio núcleo político, para a oposição e também para os demais candidatos de direita. A fala é uma cópia do que o pai, então presidente Jair Bolsonaro, disse numa reunião também com embaixadores a respeito das urnas eletrônicas. São acusações sem provas e informações que são meias-verdades, como, por exemplo, a investigação da CIA, que já foi concluída a respeito de uma empresa que prestava serviços nas eleições da Venezuela. Flávio diz que uma empresa venezuelana cede e fornece as urnas eletrônicas brasileiras, o que foi desmentido já em 2020, em 2021, em 2022, pelo Tribunal Superior Eleitoral e pelos fatos em si. Aí começa agora uma operação abafa e expõe. De um lado, o abafa dentro da própria campanha de Flávio Bolsonaro. Desde o início há uma força-tarefa dentro do PL de tentar transformar Flávio numa figura considerada mais moderada. O que agora, com essa fala, é quase um comece de novo, volte ao início, retome todo aquele trabalho de um Flavinho Paz e Amor. Do lado da oposição, munição fácil nas mãos do presidente Lula, do PT, para justamente tirar essa imagem de que Flávio é o Bolsonaro com discurso mais ameno. Mas e o comportamento dos demais candidatos da direita? Ronaldo Caiado tem sido mais crítico, tem subido o tom. Renan Santos é o franco atirador. E Romeu Zema parece que não está muito afim de entrar nessa briga. A gente traz os desdobramentos das últimas horas no ambiente político e a agenda dos pré-candidatos à presidência da República com o repórter Pedro Teixeira no Giro da Informação do Manhã Bandeirantes. As declarações do senador Flávio Bolsonaro sobre o sistema eleitoral brasileiro viraram alvo de adversários na corrida pelo Palácio do Planalto. O PT protocolou uma ação no TSE contra o pré-candidato do PL pelas declarações feitas em um encontro com 42 representantes diplomáticos em Brasília. Em discurso, Flávio afirmou que a Justiça Eleitoral brasileira utiliza urnas fabricadas por uma empresa venezuelana, a Smartmatic. O senador citou um relatório da CIA, a agência de inteligência dos Estados Unidos, que aponta um suposto envolvimento da empresa em fraudes nas eleições da Venezuela em 2012. Uma das suspeitas é que tenha havido uma programação para alteração das votações naquele país, que muitas dessas máquinas que são utilizadas nas eleições brasileiras têm a mesma origem dessa empresa venezuelana. Questionado, o TSE reiterou um posicionamento da Corte feito em 2020 e em 2022. Disse que a Smartmatic nunca vendeu equipamentos ao Brasil e que todo o projeto da urna e do sistema eletrônico de votação foi concebido e é gerido inteiramente pela Justiça Eleitoral brasileira. A equipe de pré-campanha afirmou que Flávio Bolsonaro não questionou a confiança no sistema eleitoral brasileiro e que ele apenas citou fatos públicos e reafirmou apoio às missões internacionais de observação das eleições. Pré-candidato do PSD, Ronaldo Caiado, criticou as declarações de Flávio.
disse que o encontro com diplomatas poderia ter sido usado para atrair investimentos, mas que Flávio optou por falar de urnas eletrônicas. Renan Santos, candidato do Missão, segue em viagem ao Mato Grosso, onde visitou uma aldeia indígena. Ele também criticou Flávio. Qual a imagem que a gente passa para o mundo? O candidato que ainda está em segundo colocado nas pesquisas, falando que a urna não funciona. Depois de atritos na coordenação de campanha, o presidente Lula decidiu reforçar a estrutura para a tentativa de reeleição. 2 nomes considerados de confiança do petista vão deixar o governo para integrar a equipe de campanha. Marco Aurélio Santana Ribeiro, o Marcola e Tiago César dos Santos deixam as funções no Palácio do Planalto e passam a focar nas estratégias para a reeleição do petista. Em São Paulo, Romeu Zema, pré-candidato do Novo, participou de um encontro com um grupo de empresários. Quanto a Renan Santos, ele tem subido muito o tom de voz. Chegou, inclusive, a fazer um vídeo pedindo para que Flávio Bolsonaro deixasse a campanha, desistisse da campanha, com a fala, deixa que eu derroto o PT. Pré-candidato pelo partido Missão, ele afirmou que essas novas acusações contra o senador Flávio Bolsonaro, ligadas ao Banco Master, divulgadas pelo jornal Metrópolis, pelo portal Metrópolis, e que Flávio Bolsonaro emitiu R$1,5 milhão em notas fiscais para empresas investigadas por envolvimento em um esquema ligado ao empresário Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master. Entre as pagadoras do parlamentar está uma empresa ligada a um conselheiro da Ambipar, citado nas apurações sobre a instituição financeira. O Renan Santos chegou a dizer o seguinte: em nome do Brasil, Flávio deveria retirar sua candidatura. Vá para os Estados Unidos, fique com seu irmão, fale bem do Trump, vá fazer qualquer coisa. O Partido Missão também vem fazendo ponderações sobre a base de apoiadores do eleitorado conservador, dizendo que o Brasil antipetista, o Brasil anticorrupção, o Brasil que seu pai se aproveitou para vencer a eleição em 2018, não pode ter que defender o peso de uma pessoa envolvida em escândalos, falando do próprio Flávio Bolsonaro. Vai seguir tua vida e deixa que a gente derrota o PT. Renan Santos tem crescido nas últimas pesquisas eleitorais, ele tem apresentado índices que ainda estão longe de colocá-lo no segundo turno da eleição 2026, mas dos candidatos que estão se apresentando como terceira via, ele desde o começo é quem está dando a cara a tapa, o que também é muito fácil, porque não tem cargo, não tem um histórico na política, o MBL é aquela metralhadora giratória que ataca para todo lado. Ronaldo Caiado foi quem começou agora a entender que se ele quiser ser candidato, não é virar as costas para Bolsonaro de quem ele foi aliado a vida toda, mas é não se sentir refém de Flávio Bolsonaro, já que eles são concorrentes ao mesmo voto. Agora, o comportamento de Romeu Zema ainda é daquele que, para mim, mais chama atenção, porque é um governador bem avaliado em Minas Gerais, eleito no primeiro turno, eleito numa primeira vez, em 2018, como um azarão, como alguém que começou lá com 4, 5, num partido pequeno, que é o Partido Novo, e que de repente vira governador de um dos principais estados do país, que é o estado de Minas Gerais. Reeleito no primeiro turno com uma margem muito grande. Ele tem estofo para fazer uma campanha independente. Ele vem se colocando como um candidato neoliberal daqueles com um N maiúsculo. Já falou em privatização da Caixa Econômica, já falou em privatização da Petrobras, do Banco do Brasil, já falou em revisão de idade para aposentadoria, claro, para cima sempre, nunca revisão para baixo. Então ele tem uma base ali, ele tem uma história na política, ele tem nome, ele tem um estado forte, mas ele não consegue olhar para o lado e dizer que é contra as atitudes de Flávio Bolsonaro. Então, para mim, Romeu Zema ainda está cavando uma vaga de vice para Flávio Bolsonaro, que ainda não teve essa definição, que tem a tendência a escolher uma mulher, embora o PL já tenha tirado algumas da frente. Esquece chapa Flávio e Michele Bolsonaro, isso não vai acontecer. Se for escolhida alguma mulher do PL, será alguma deputada, alguma senadora
Só que você vê os discursos agora, por exemplo, de Eduardo Bolsonaro confrontando Ricardo Salles, pré-candidato ao Senado, me dá uma sensação... Vamos lá, vou tentar organizar o que eu estou pensando. Em 2018, quando Lula estava preso e havia uma candidatura de centro, quase esquerda naquele momento, que era a de Ciro Gomes, o PT fez questão de lançar um candidato próprio, mesmo sabendo que provavelmente perderia. Porque mais importante do que ganhar a eleição é não perder o protagonismo. Apoiar um candidato de esquerda naquele momento que não fosse do PT, que não fosse com a bênção do presidente Lula, para derrotar Bolsonaro, que era o grande azarão, o dark horse da história, poderia criar uma nova liderança que aos poucos fosse diminuindo a importância de Lula, que não se tinha a ideia de qual seria o futuro. Se ele conseguiria reverter a prisão, o processo da Lava Jato. Isso acabou acontecendo e ele voltou a ser candidato em 2022. Com Bolsonaro eu estou com a mesma sensação de que para o núcleo bolsonarista, principalmente os filhos, mais importante do que ganhar e derrotar Lula na urna é não criar uma alternativa à direita, uma nova liderança que não seja o próprio Jair Bolsonaro. 4 anos passam muito rápidos. 4 anos. Lembra do que aconteceu na última Copa no Catar, daquela derrota do Brasil nos pênaltis para a Croácia? Foi ontem. Já se passaram 4 anos. Lembra da última eleição, do debate na Band? Não me toca, companheiro. Ô, Lula! Já faz 4 anos. Então 4 anos passam voando. Então me parece que o núcleo familiar de Bolsonaro, que inclui Flávio, Eduardo e um pouco Carlos, que é mais ligado à área da internet, Jair Renan está no mundo paralelo dele em Santa Catarina, vai ser pré-candidato a deputado federal e muito provavelmente vai ser eleito. Mas esses 3 principalmente, os 01, 02 e 03, eles devem focar mais nas eleições para o Senado, e Eduardo Bolsonaro deixou isso claro ontem numa entrevista, se não me engano, ao próprio Metrópolis, em que ele diz que a prioridade vai ser passar o impeachment de Alexandre de Moraes no Senado. Porque aí se você consegue, por outros meios, derrubar Alexandre de Moraes, colocar Jair Bolsonaro de volta na disputa, em 2030 não tem Lula na urna. É a última eleição do Lula. Ganhando ou perdendo é a última disputa de Luiz Inácio Lula da Silva, pela idade, pela história política. Se for eleito, porque ele já vai para um 4º mandato e não pode ter um 3º consecutivo. Então me dá a sensação de que para o bolsonarismo é melhor perder para o Lula do que entregar na mão de Romeu Zema, de Ronaldo Caiado ou de Renan Santos. Porque aí você não cria uma nova imagem antipetista com força de ganhar a eleição na urna. E talvez aí as próprias falas de Flávio Bolsonaro venham nessa linha. Tentar cavar aquela expulsão, aquele jogador que fica provocando para ver se toma o 3º amarelo, para ver se toma o cartão vermelho, e ser tirado como, olha, mais uma vez estamos sendo perseguidos pela justiça brasileira, que aí justificaria uma derrota em que ele nem precisaria participar. Aquela derrota por WO. É uma imagem que me passa agora. Tem disputa vencida? Óbvio que não. Mesmo com todas essas acusações, Flávio é o 2º colocado com um número muito forte para ir ao 2º turno e hoje, aparentemente, o único capaz de derrotar Lula na urna. Então, não é uma campanha a se jogar fora. Não são números a serem desprezados. E a esquerda não pode desprezar isso. A força que o bolsonarismo tem. Mas me dá essa sensação de que é melhor para o bolsonarismo perder para o Lula do que deixar outro candidato que não seja o Flávio ganhar a eleição. Para não criar uma nova liderança. E aí, quem se beneficia disso é quem está no poder. O PT, inclusive, Nath Luquezzi, já acionou o Tribunal Superior Eleitoral em função das falas envolvendo as urnas eletrônicas no Brasil. Não só o PT, como o PV e o PCdoB protocolaram na última quarta-feira uma representação no Tribunal Superior Eleitoral contra Flávio Bolsonaro do PL. A coalizão acusa o pré-candidato à presidência de divulgar fatos falsos sobre o sistema eletrônico de votação. A ação também mira o ex-deputado Eduardo Bolsonaro e os deputados Gustavo Geyer e Juliana Zanata. O processo
protesto, então, baseia-se em um discurso feito por Flávio para representantes diplomáticos de 42 países na última terça-feira, dia 21 de julho. No evento, o ex-senador associou as urnas brasileiras a uma empresa venezuelana. Ele citou um relatório da CIA sobre a Venezuela para sugerir uma vulnerabilidade no pleito de outubro. A representação encaminhada ao TSE, então, aponta um movimento coordenado de desinformação entre os dias 17 e 21 de julho. O grupo teria usado o documento da inteligência americana, focada no contexto venezuelano, para insuflar descrédito contra a urna eletrônica. A petição pede, então, a remoção imediata de todos os conteúdos e uma multa individual de R$30 mil. São 11h19. Vamos colocar nosso ouvinte nessa roda de discussão. 19 é o DDD 971021493. Você participa do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia. Heitor, hoje um dos discursos mais aceitáveis entre os candidatos é o do Renan, realmente. Só que quem minimamente entende de política sabe que 95%, 97% do que ele diz não seria realizado da maneira como ele diz, porque tem que passar pelo Congresso e pelo Senado, e jamais passaria se não fosse mediante acertos. É por isso que eu digo, o Brasil é um país que não tem jeito, não adianta. Existe uma cúpula de bandidagem ali dentro do Congresso, do Senado, que se não tiver o toma lá da cá, nada se resolve nesse país. Você pode ter a melhor ideia do mundo para sanear o Brasil. Se não passar por eles, se eles não receber o deles, a coisa não acontece. Então é por isso, você vê que o comentário dele é coerente, tudo que ele fala. Que cidade pequena que não gera lucro, que não dá retorno, teria que deixar de ser cidade e voltar a ser distrito, entre outras coisas. Mas você vai fazer voltar isso? Assim, na caneta, falar a partir de amanhã, não. Ele fala, por exemplo, sobre justiça, coisas que realmente são coerentes, mas você vai mudar o Código Penal brasileiro do dia para a noite? Não. Tudo tem que passar pelo Senado e pelo Congresso e Senado, e você não vai fazer isso. Então, infelizmente, é o que eu vou dizer para você, que todo mundo sabe já de antemão. Nada vai mudar. Grande abraço a todos. Paulo Neves, da Vila Nova. Muito obrigado, Paulo. Uma das propostas do Renan, por exemplo, é reduzir de 5.570 municípios para 1.600. Você acha que quem é vereador, prefeito de uma cidade pequena, vai apoiar um projeto que ele vai perder a boquinha dele de ser prefeito? Não vai. E aí, para o MBL que está nascendo agora, é muito fácil fazer esse acordo quando você não tem prefeituras, quando você não está num desses municípios, ou quando você não tem lideranças que saem de municípios como esse. Tem o processo também do fim de desfavelização, que, assim, não tem nada concreto. A gente vai acabar com a favela. Não acaba da noite para o dia. Até porque tem muita gente poderosa que se beneficia de existir favela em todas as esferas, em todos os setores. Então, são projetos que ele precisa fazer para chamar atenção. Como é um candidato desconhecido, pelo menos do grande público, ele precisa chamar atenção de alguma forma. Do mesmo jeito que o Pablo Marçal fez candidato a prefeito, dizendo que ia ter bondinho atravessando a marginal do Rio Tietê. Então precisa ter algo para chamar atenção, para criar um impacto. E para isso ele vai crescendo nas pesquisas. Agora, não pense que o MBL só está presente na internet, não. O MBL está nas ruas, tem campanhas ativas. Fernando Haddad, onde ele pisa, tem alguém do MBL na porta. Então, é um grupo que vai ganhando corpo. Para 2026, talvez não dê tempo de fazer muito barulho, mas que para o futuro político é um grupo que certamente vai fazer barulho daqui para frente. Mais mensagem de áudio do nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia, Nath. Bom dia, Band Amigos. Eu quero que vá para o segundo turno e vá o Flávio Bolsonaro. Eu tenho mais medo desse tal Renan Santos do que do Flávio Bolsonaro para a reeleição do Lula. Então eu quero que o Flávio vá para o segundo turno, para a gente colocar o Lula lá, tetra, né? Tandy Negrão. Mais uma mensagem do nosso ouvinte aqui do Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia, Heitor, Nath. Bom dia. Bom dia. É curioso, assim, como vão se acumulando, né? Vão se empilhando, assim, situações, assim, que criam vínculo entre o Flávio e o Vorcaro, e ele vai, assim, jogando um estoque de esclarecimentos, justificativas em cima de justificativas,
e em alguns casos assim já ficou até evidente que algumas mentiras, né? E ele não percebe que a emenda vai ficando pior do que o soneto, né? Eu sei que eu vou usar uma frase aí do político concorrente ali, mas, gente, se tem focinho de porco, orelha de porco e rabo de porco, só pode ser porco, né? Então só pode ser corrupção, né? Um abraço a vocês, é o Erivelton. Muito obrigado, Erivelton. O grande ponto que eu entendo que a comunicação da campanha de Flávio Bolsonaro tem falhado demais é o seguinte. Flávio tem dito que não tem nenhuma relação com Daniel Vorcaro. Ele pode alegar que o pedido para o dinheiro do Banco Master patrocinar um filme de maneira privada não é ilegal. Ok. Mas dizer que não tem relação diante das conversas, diante do que foi falado, do que foi interceptado de áudio. Relação existe. Existia uma relação que poderia ser profissional, que poderia ser pessoal. Agora dizer que não, eu não tenho relação com Daniel Vorcaro é que é o erro. Alegue e defenda que o dinheiro recebido era legal. Mostre nota fiscal, mostre que o caminho foi seguido dentro das regras. Mas dizer que não tem relação é que não está funcionando, não está pegando. Mais uma mensagem de áudio do nosso ouvinte. Heitor, bom dia, o Bom Batata dia. de Rio Preto. Oi, Batata. Questão política nesse país dá vontade de chorar, né? Nós seríamos o melhor país do mundo se não existisse Brasília, principalmente. Eu acho que o único erro e pecado de Juscelino Kubitschek foi ter construído Brasília. Aquilo lá foi um mal para nós, sinceramente. Eles se escondem Porque lá. Brasília não deveria ter existido. Porque lá tá os verdadeiros bandidos brasileiros. Eu faço meu dever de cidadão e votar. Nunca faltei a uma votação, mas existem políticos bons nesse Brasil? Existem. Mas tem que procurar uma agulha no palheiro. E desse jeito, o bem não vence o mal. Infelizmente, esse país nunca vai sair dessa posição, principalmente com a mentalidade do jovem de hoje, que não está nem aí também. Era coisa que eu botava no papel. Vai ser um país um pouco mais estudado e poderemos mudar muita coisa. Mas, infelizmente, o pai aposenta na política e coloca o filho ensinando direitinho a cartilha do verdadeiro bandido. Infelizmente. Mensagem do Batata, que acho que é o sentimento de muita gente que acompanha o nosso Manhã Bandeirante, que para filtrar você tem que achar agulha no palheiro. Mas aí existe o processo eleitoral, debate, plano de campanha. A gente vai falar muito sobre isso ainda para tentar achar essa agulha, né, Batata? Deixa eu agradecer aqui as mensagens do Edson Elias, a mensagem do Adriano Vermelho. Hoje a gente teve, por questão de tempo aqui, prioridade para as mensagens de áudio. O Edson Elias, ele traz um assunto muito pertinente. Manda amanhã pra gente a mensagem que eu prometo que amanhã eu vou trazer aqui, ele falando sobre a rodovia Zeferino Vaz e sobre o retorno que foi realizado lá. Prometo que amanhã, sexta-feira, a gente vai entrar nesse assunto sem falta. 1 minutinho de intervalo e a Nath Luquezzi vai falar na volta sobre a liberação do governo para mais dinheiro do INSS que foi roubado dos aposentados e que hoje volta a quem é de direito. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. A cada 30 segundos, uma mulher liga pra polícia e pede socorro. Liga a polícia. Sim, polícia militar. A cada 4 minutos, um estupro. E a cada 6 horas, mais um feminicídio. É preciso dar um basta, cobrar,
acolher as vítimas e dizer não a qualquer agressor. Você não está sozinha. Ligue 180 e denuncie. Violência contra a mulher. A Band não se cala. Manhã Bandeirantes. 11 horas da manhã e 29 minutos, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva editou uma medida provisória que abriu crédito extraordinário de 547 milhões de reais para ressarcimento dos beneficiários do regime geral de previdência social que sofreram os descontos indevidos. Os recursos, então, serão destinados às vítimas do esquema investigado pela Polícia Federal na Operação Sem Desconto. A fraude, estimada em mais de 6 bilhões de reais, envolveu cobranças ilegais, principalmente de mensalidades de associações, entre os anos de 2019 e 2024, sem autorização dos segurados. O prazo final para pedir o reembolso se encerrou em 20 de junho. Nath Luquezzi, naquele pique, senão o CH fica bravo, o que tem hoje no Band Mulher, na tela da Band, 1h30 da tarde? Nós vamos falar sobre volta às aulas, vamos ter penteado e vamos ter música no Band Mulher, então eu espero você 1h30 da tarde. Amanhã estamos de volta, um pouquinho mais tarde, às 10h30, depois do Gustavo Frison. Um grande abraço e até amanhã. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube.